Oi, pessoal. Boa noite. Então, é uma grande satisfação aí, em nome da Unicinos e da equipe do Conecta Mais. Aí a gente tem hoje uma convidada aqui para falar com nós, a Camila. Ela é a coordenadora ali do programa do PayEx. A gente vai falar um pouquinho desse programa que incentiva e provoca as empresas a atuarem no segmento de exportação e olharem o mercado de uma forma muito mais atrativa, né, olhar todo esse cenário de comércio exterior, né, e o programa do PayEx, ele é um programa novo para alguns, né, muitas pessoas conhecem o que é a Apex, mas acabam não conhecendo o que é o programa do PayEx, que ele está aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente convidou a Camila. Ela vai falar um pouquinho aí para nós sobre esse maravilhoso programa. Esse programa também está alinhado junto aqui com a Unicinos, com o curso de comércio exterior, então a gente vai ficar aqui durante uns minutos, aí, uns 40 minutos, aí, 45 minutos, aí, batendo um papo aí sobre esse alinhamento entre esse programa maravilhoso aí e o nosso curso aí de comércio exterior e logística, que acaba aí bebendo dessa possibilidade, dessa oportunidade aí que a gente tem do programa. Então, Camila, obrigado, boa noite por estar aqui com nós. E aí, o que é esse programa do PayEx aí? Para quem nunca ouviu falar sobre isso, o que é o PayEx aí? Bom, boa noite, Bassani, boa noite para todo mundo aí que está nos assistindo. Para mim é um prazer vir falar aqui com vocês. Então, o PayEx, né, como o Bassani falou, não sei se todo mundo conhece, mas na realidade ele é uma iniciativa da Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Ela fica sediada em Brasília e ela tem um dos seus programas que é o PayEx, que na realidade o nome é Programa de Qualificação para Exportações. Então, como bem o nome diz, a gente trabalha para qualificar empresas não exportadoras ou que estão iniciando suas exportações para que elas saibam como atuar de uma forma mais planejada e mais segura nesse ambiente internacional. Então, como é que eles buscam mercados, o que eles precisam fazer na sua empresa para trabalhar no mercado internacional, tem alguma alteração no produto, o que a gente precisa fazer para formar o preço de exportação, né, qual é a diferença que tem. Então, enfim, a gente faz todo um trabalho de qualificação com essas empresas, né, e aí depois elas podem entrar na trilha de exportação e então aproveitar de outros projetos que também a Apex Brasil faz. Então, aqui no estado, nós temos 2 núcleos hoje em operação. Um deles é o nosso aqui na Unicinos, né? A gente fica baseado aqui na Unicinos, nós temos técnicos que atendem as empresas e que vão em loco nas empresas e também a gente faz uma qualificação que a gente chama coletiva, então que a gente faz palestras para essas empresas também, antes, né, em formato presencial dentro da Unicinos, hoje a gente também faz nesse mesmo formato que a gente está fazendo aqui, então via online. Ô Camila, me diz uma coisa, se eu sou um empreendedor lá e comecei a trabalhar com o mercado onde eu identifico, né, que o meu produto, por exemplo, ele pode ser adquirido no mercado internacional, né, e se eu quiser exportar, como é que eu faço? Eu me direciono para o PayEx? Como é que vocês trabalham no sentido de identificar essas empresas? Fala um pouquinho sobre o chegar até vocês, assim, né? Como é que o empresário pode fazer isso? Assim, na realidade a gente faz tanto uma prospecção direta, então nossos técnicos vão atrás de empresas, a gente tem uma parceria muito forte com entidades setoriais aqui da região, então com a Bicalçados, com a Sintecal, com o CICB, né, que é a entidade de couros, então com a própria associação comercial aqui de São Leopoldo e de Novo Hamburgo, e também as empresas podem nos procurar e geralmente nos encontram a partir do site da Apex Brasil.
no site da Apex Brasil, lá tem uma parte como exportar e tem a lista de e-mails de todos os núcleos vigentes hoje no Brasil. Então, hoje tem cerca de 30 núcleos, né, PayEx, em todo o Brasil, e quando eles buscam pelo Rio Grande do Sul, eles veem que tem um núcleo aqui atendendo na Unicinos. Então, geralmente, são essas as formas. Às vezes, também os nossos técnicos vão atrás de empresas que tenham esse potencial, que já, por exemplo, tem um e-commerce, né, com um produto atrativo, e a gente vai atrás para oferecer, né, essa possibilidade que é participar do PayEx, que também eu acho que é uma coisa bem interessante que todo mundo saiba, que é um programa gratuito, né? Então, a empresa participa, ela recebe toda essa qualificação, a gente auxilia a empresa também a escolher um mercado-alvo, né, mais adequado para o início das exportações dela, e a gente prepara um plano de exportação para essa empresa, onde a gente define quais são os principais objetivos, como é que ela vai trabalhar, se ela vai trabalhar num canal de distribuição direto, se vai ser B2B, se vai ser B2C, se ela vai trabalhar e-commerce, como vai ser esse transporte, né? Como é que vai ser a logística do produto para chegar no mercado-alvo. Então, é mais ou menos por aí. Ah, legal. Então, não precisa, o cara, efetivamente, o empresário, ele não tem um custo, né, dentro desse processo, vocês vão dar o suporte. Eu só gostaria de convidar o pessoal que está vendo pelo YouTube aí, se quiser acessar o Teams, daí a gente consegue ver as perguntas aí também, diretamente com nós aqui. Então, eu acho que é legal aí fazer esse comentário à parte. Mas, Camila, vamos lá, tá? Não vou pagar nada, eu sou um empresário pequeno, né? Então, eu tenho lá minha equipe de 5, 6 pessoas. O contato, então, fica... vem um técnico, ele senta comigo, eu vou apresentar meu produto, eu vou apresentar o cenário que eu estou vivenciando e encontro, eu posso daqui a pouco ter um sonho de exportar só para a Hungria, para os Estados Unidos, para a Alemanha, eu vou trabalhar com um país só, e vocês vão me ajudar a construir esse processo, eu vou ter um passo a passo, um roteiro, assim, mais ou menos é isso? Então, como a gente fala, o PayEx, ele não tem nenhum tipo de contrapartida financeira para participar do programa, né? Então, a empresa participa, ela recebe todo esse treinamento, né, que é uma qualificação que realmente tem um plano, né, de trabalho que ela vai seguir com alguns tópicos que são considerados importantes para que a empresa esteja preparada para atuar no comércio internacional, mas é óbvio, ela vai ter que despender tempo, né, então isso é algo que ela precisa estar comprometida com o programa, ela precisa estar comprometida a fazer certas mudanças, porque a gente sabe, e tu aí como trabalhando no comércio exterior há tanto tempo, né, sabe também que, assim, a exportação, ela não é simples, né, ela exige algumas alterações, modificações, e ela é um trabalho que tem que ser olhado a longo prazo, né, a gente também não pode olhar só para exportação, para, hoje o mercado interno aqui não está bom, eu quero exportar e rápido. Às vezes não é assim, a gente tem que fazer algumas modificações no produto, por exemplo, como é que eu vou vender um suco meu aqui para os Estados Unidos, sendo que o consumidor americano não vai conseguir ler quais são os ingredientes que estão nesse meu produto, né? Então, eu vou ter que fazer alguma alteração de rotulagem, de embalagem, às vezes tem alguns componentes no meu produto que são proibidos de exportar para alguns mercados, então tudo isso vai ter que ser estudado ao longo da participação da empresa. E aí, claro, pode envolver alguns custos, mas que a empresa vai fazer dentro do seu produto, né? Então, isso é um investimento que a empresa vai fazer dentro do seu próprio negócio. Então, se eu tivesse hoje, assim, uma empresa chegando até vocês, eu teria um consultor ali que iria me dar esse help, vamos dizer assim, né? Legal, vou ter que descolar o meu tempo também para atender esse consultor, né? Porque o plano, óbvio, é interesse meu, né? Como empresário, né? Querer exportar, mas eu tenho que ceder o meu tempo aí para sentar com o consultor.
E esse momento da pandemia aí, se estou com um empresário aí nos escutando aí, funcionou normal? O que o restante do pessoal aí trouxe de feedback aí, mesmo tendo esse momento de pandemia? O processo continuou, por exemplo? Nós fizemos algumas alterações, né? Geralmente, o que acontece? Nós fazíamos uma primeira visita, né, presencial, em que o técnico ia até a empresa, conhecia as instalações físicas da empresa, conhecia as pessoas que iam trabalhar nesse projeto de exportação, né? Porque normalmente a gente pede que seja não só o empresário, mas também um funcionário, né, que vá tocar mais esse projeto dentro da empresa. Então, assim, esse contato agora, ele está virtual, né? Então, a gente está fazendo todas essas reuniões de forma online, mas o nosso processo continuou basicamente o mesmo, só que agora com distanciamento, né? Então, a gente continua, os técnicos continuam atendendo as empresas, né, aí pelas mais diversas plataformas, né? Porque, inclusive, as próprias empresas pediram isso, né? Então, cada uma usa um tipo de plataforma, usa o Zoom, usa o Google Meet, usa o Teams, então a gente vai se adaptando com relação a isso. É claro que a gente tem algumas diferenças nesse momento, né? Então, tem algumas empresas que tiveram uma dificuldade maior, então tiveram alguns problemas para continuar o treinamento nesse momento. E já outras, foi o contrário. Como eu tive uma queda na minha produção, eles conseguiram se dedicar mais, né, e acelerar esse processo de preparação para a exportação, justamente pensando que, quando tudo isso passar, eles já vão estar preparados para poder iniciar não só a voltar a vender no mercado interno, mas também agora atendendo clientes do mercado externo. Perfeito, vocês são uma equipe bem grande até, né? Em número de técnicos, vocês são em quantos? Tu tem essa informação hoje, assim? Sim, nós somos 8 técnicos, tá? Então, são 8 técnicos que vão às empresas, né? Eu trabalho como monitora, tenho o coordenador, que é o professor Marcos Leles, também do núcleo do programa de pós-graduação em economia na Unicinos, e nós temos 3 apoios técnicos, que é o pessoal que nos ajuda mais nessa parte, porque são muitos documentos, né? Toda a parte de documentação e também esse apoio de dados. Então, toda essa parte de seleção de mercados, a gente faz um apoio com informações, né? A gente gera um mini estudo para cada empresa, com informações do produto específico dela, então, determinado pelo NCM, né, que ela exporta, a gente busca algumas informações de mercado. Então, qual é o volume de exportações do Brasil, o crescimento dessas exportações, quanto que cada um desses mercados esteve importando nos últimos anos desses produtos, justamente para ajudar a direcionar, né, a empresa para ela analisar o melhor mercado que ela poderia atender. E eu acho legal também trazer, né? A gente hoje tem um alinhamento aí com 2 cursos, né, da Unicinos, que é o curso de comércio exterior e o curso de logística. E esse alinhamento ele já está ocorrendo pelo 2º semestre, então nós estamos finalizando, né, agora o 2º semestre. A gente começou, na verdade, no meio do ano passado, né? A Camila estava desde o início, né, Camila? A gente estava junto ali. Sim. Mas, por exemplo, assim, isso sempre ocorre, esse alinhamento com outras universidades também fora do estado, aqui do Rio Grande do Sul, né? Como é que funciona, como é que a Apex provoca isso, né, no sentido lá de cima para baixo, né? E a gente falou um pouquinho da Apex, né? Ela tem um papel importante aqui, né? Mas esse modelo já foi no passado diferente, né? Na verdade, né? Nós estamos num momento de construção, né? Sim, exato. Na realidade, assim, hoje, eu não sei se eu mencionei, mas são cerca de 30 núcleos, né, PX, que são distribuídos pelo Brasil inteiro. Então, hoje, faz algum tempo já, a Apex vem direcionando
para universidades, mais esses convênios, né? Porque, na realidade, nós somos um convênio em que a gente executa esse programa, que é uma metodologia que vem pronta da Apex, e a gente executa com as empresas aqui, justamente para dar mais capilaridade a esse trabalho. Então, assim, vem se buscando um trabalho mais próximo com universidades, justamente por conta de ter esses cursos de comércio exterior, enfim, que estariam mais afeitos, né, ao próprio programa. Então, eu não tenho a informação total de como é que isso funciona em outras universidades, né, mas nós aqui na Unicinos, a gente então tem essa aproximação um pouco maior com essas disciplinas, né, em que algumas empresas são convidadas do PayEx a participar dessas disciplinas, e quando elas participam, isso é muito legal, porque a gente já teve, então, como o professor falou, 2 semestres, né, em que a gente teve a participação dessas empresas nas disciplinas, em que os alunos puderam ter esse contato real, né, então apoiar numa estratégia de internacionalização de uma empresa real para um mercado real, né, então a gente está pensando em como os alunos como a academia pode integrar com o mercado e realmente num formato de verdade, né? Então a gente está trabalhando, os alunos trabalham com empresas que mostram o seu produto, né? Quais são os seus objetivos, e os alunos ajudam essas empresas também, junto com os técnicos do PayEx, a montar um plano de internacionalização para essas empresas. Como eu sou prof, né, de uma das atividades, antes eu estava fazendo quase que um advogado do diabo, assim, com a Camila, eu vinha perguntando ela, mas me colocando mais numa posição como se eu não soubesse do processo, né, tentando identificar perguntas, né, que se alguém pelo YouTube está acompanhando aí, poderia ter interesse de fazer para a Camila, né, na verdade... e a gente trouxe o PayEx, né, ano passado para a universidade. Ele sempre foi um sonho, né, nosso, de ter esse alinhamento desse programa com a universidade, principalmente para uma área como comércio exterior e para uma área como logística, tem tudo a ver esse alinhamento, né, do programa com o curso, né. A Camila comentou que a gente consegue colocar o aluno diretamente em contato com o programa, diretamente com o empresário, né, vivenciando isso, né. E dentro do curso de comércio exterior, a gente então tem 2 disciplinas, né, que nesse semestre a gente fez, inclusive, um alinhamento de dia e horário das disciplinas, onde eu conduzo uma disciplina que se chama Logística Internacional, e a professora Juliana Suzin, né, é a professora da disciplina de Vivência em Comércio Exterior 2, onde a gente, em conjunto, né, faz uma entrega, cada um com os seus conhecimentos e competências que cada uma da disciplina requer, mas somando esses conhecimentos e essas competências, dá uma entrega, né, para o empresário, né, na verdade é uma entrega para o técnico também, né, esse técnico ele faz essa avaliação. Vamos fazer de uma forma brincando, é um consultor do técnico, né, vamos dizer assim, eu acho que fica legal, né, essa fala. Outro dia me perguntaram como é que eu denominaria, né, essa disciplina, né, são disciplinas extensionistas, tá, mas eu diria isso, né, nós somos um consultor do técnico, né, que está junto com a empresa no sentido de propor, dar ideias, dar sugestões, né, às vezes a gente fala muito que uma pessoa vindo de fora consegue visualizar um problema ou uma proposta de uma forma diferente, né, então isso é um caminho, muitas vezes, que as empresas dentro da gestão têm, né, mostra determinada situação para uma terceira pessoa, justamente para ver se sai algo diferente, né? Então, nesse sentido que a gente faz com os alunos, né? E como é que isso acontece dentro do curso, né? Camila acompanhou a gente, ela vivenciou isso já no semestre passado, né? Então, eu tive momentos que ela trouxe os empresários em sala de aula, né? Ano passado, não esse semestre foi tudo via Teams,
tá? Que é esta plataforma também, uma das plataformas que a gente está usando hoje, né? Além do YouTube, a gente está usando o Teams, mas no semestre passado, por exemplo, a gente conseguiu botar na mesma sala o empresário com produtos, né, Camila? Me lembro, teve gente lá, né, com spray, com um monte de coisas assim, mostrando o produto para o aluno, né, e dizendo, ó, eu quero colocar esse produto aqui, né, que é um produto de beleza, lá no mercado X, né, no mercado americano, ou no mercado da Argentina, ou no mercado chileno, né, e o aluno, ele viu isso, né, o desejo, né, do empresário dizendo para ele, eu quero levar o produto para lá, né, e o aluno se coloca numa situação, pô, a disciplina tem essa proposta, ajudar o empresário a construir isso, né. Claro que a decisão final sempre fica por parte do empresário, então, tendo o empresário aqui escutando a gente, ele deve dizer, pô, o aluno que vai dizer o que eu vou fazer, não, o aluno vai, junto com o técnico, tentar elaborar e te dar informações, né? A decisão é sempre do empresário, né? Essa é a realidade, né? O empresário é o dono do negócio. Né? Exato. A gente está aqui para ajudar, né? E o aluno, ele tem essa demanda, né? Na disciplina de vivência, ele tem um plano para exportação, né? De como vai funcionar esse plano. Então, esse plano ele está alinhado com o roteiro do PIEX também. Né? A gente não tem isso nunca fechado, na verdade, a gente está em constante construção, até porque a gente entende que nem tem como ser algo fechado, ainda mais no momento de pandemia. Né? Eu acho que a gente tem que estar cada vez mais aberto, né, para modelos novos e propostas novas. E a disciplina de logística internacional, eu faço uma provocação lá deles mostrarem o processo em si, como efetivamente colocar o produto num determinado mercado, né? Se vai aéreo, marítimo, rodoviário, ferroviário, tipo de material, tipo de embalagem, a cubagem que é utilizada para esse tipo de produto, né? Foi muito gratificante, porque no meio de uma pandemia, né, eu tive aluno falando com companhia aérea, a gente teve aluno falando com companhia marítima, é incrível que pareça, porque a gente às vezes provoca, assim, eu quero mandar uma carga, dependendo para o Peru, para a Bolívia, outros mercados, daqui a pouco eu vou mandar a carga primeiro para o Chile, então eu tenho rotas diferentes, alternativas diferentes, e isso acaba aparecendo ali dentro dessa disciplina, né? O que eu vejo assim que acaba construindo para todos os lados, que eu acho que são momentos muito importantes, assim, né? A Camila é egressa nossa, e ela vive isso no dia a dia, né? Até porque ela está ali dentro do PIEX. Eu acho que essa troca que a gente tem entre a parte universitária, o empresário e os técnicos é que dá uma solidez no sentido de propostas e ideias, né? Quando a gente tem mais pessoas olhando o mesmo processo, a gente pode ter erro assim mesmo, mas quando mais pessoas olham aquilo e mais pessoas provocam e questionam determinada ação, a chance de aquilo se tornar efetivamente de bom resultado, ele é maior, né? Então, quando eu tenho um técnico que diz e sustenta uma decisão, quando eu tenho um conjunto de alunos que sustentam uma decisão, quando eu tenho um professor da área que sustenta a decisão, quando eu tenho, né, uma equipe de técnicos que trocam entre eles informações, porque eles são em 8 técnicos e eles estão no dia a dia compartilhando dados, compartilhando informações, compartilhando decisões de mercado, né, vivenciando a realidade, sabendo a realidade das companhias aéreas, das companhias marítimas, né, do sistema rodoviário, do atual processo, dos problemas onde ocorrem, né, onde tem extravio, onde tem perda, onde tem que cuidar mais, onde pode, né, ter a questão do custo, né, isso está mais caro, isso está mais barato. Quando a gente tem essa troca compartilhada e quando os empresários entre eles trocam informações também, porque isso acaba gerando uma cadeia de relacionamento, né, Camila, entre eles também, né, pode ter mais troca ou menos troca de acordo com cada empresário, né? Então, às vezes, segmentos diferentes se trocam informações. É uma rede também, né? Isso é uma rede, né?
Então, isso ajuda, né, na construção, muitas vezes, de uma solidez de uma decisão a ser tomada de vou exportar, né? Talvez hoje, para o mercado brasileiro, que está muito complexo e restrito, talvez por uma questão de mercado e de crescimento pela questão da pandemia também, mas talvez o mercado internacional, no curto espaço de tempo, para quem já está preparado, seja uma boa alternativa exportar, né? Então, por exemplo, o mercado brasileiro, né? A Camila é econômica, ela é da área da economia, ela pode dizer aí mais do que eu, né? Desse cenário complexo hoje que a gente vivencia no mercado doméstico. E eu acho que é por aí, né, Camila? O que tu acha um pouquinho, né, hoje, assim, de fazer esse push e ir para o lado de buscar exportar? Eu acho que é uma alternativa, né? Não, com certeza, Bassani, é uma alternativa, sim. Inclusive, essa é algo que a gente sempre trata com as empresas, né? Que como é importante tu diversificar, né? A exportação já é importante por si só num momento sem pandemia, né? Justamente para não ficar dependente somente de um mercado. Né? Então, às vezes, assim, tem as empresas que são dependentes só do mercado, por exemplo, regional aqui. Então, já busca o nacional, aí daqui a pouco só dependente do mercado nacional. Mas, poxa, quem sabe a gente olha para o mercado exterior, porque, assim, tem muita oportunidade lá fora, tem muito produto diferenciado que é feito aqui na nossa região, isso a gente vê, porque agora a gente está atendendo, são mais de 150 empresas que já passaram ou estão passando pelo PayEx, então nós temos 200 vagas, né, 200 empresas que nós vamos atender até o ano que vem, e são dos mais variados segmentos. Então, a gente vê produtos muito diferenciados e que tem, sim, diferenciais competitivos que, apesar de, é óbvio que nós temos alguns problemas de custo Brasil, enfim, mas agora a gente está olhando que o câmbio, querendo ou não, para a exportação, ele é favorável, né, nesse momento, ele está tornando muitas empresas, inclusive, estão conseguindo, que já são exportadoras, estão conseguindo manter suas receitas justamente por conta do câmbio da exportação, né, que então ainda estão conseguindo exportar. Então, assim, é o momento para parar, se preparar e ficar pronto para trabalhar no mercado externo. E ter também uma outra alternativa, não só para momentos de crise, mas realmente começar a diversificar na sua atuação tradicional. E ir criando, né, laços e negócios com o mercado externo que vão perdurar aí para os próximos anos. Então, isso a gente sempre trata com as empresas, que a exportação é importante, sim, justamente para tu não ficar dependente de um mercado só. E se dá uma crise só no Brasil? E aí tu não vende para lugar nenhum. Pô, mas daí para mim começar a me preparar, pô, vou ter que fazer toda essa mudança de rótulo, de embalagem, de site, de folder, cartão. Se eu tiver que fazer isso no momento de uma crise, quando a crise estiver aí, é mais difícil, né? Agora, se eu já estou me preparando agora e eu já deixo tudo isso pronto, é muito mais fácil para tu conseguir, e daqui a pouco assim, pô, traduzir minhas coisas para o espanhol, eu já tenho um grande universo aí que eu posso começar a olhar, né? Mesma coisa para meus produtos para inglês, eu já tenho outro universo que eu posso começar a olhar, né? Então, assim, a gente sempre trata isso. Comecem a se preparar agora. Agora é o momento, né? Esse é um momento favorável, sim, para começar a pensar na exportação. Estava pensando aqui, né, provocação, assim, né, por exemplo, tem um momento específico para entrar no programa do PayEx, ou, por exemplo, as empresas vão entrando ao longo de cada mês, assim, né, então, ok, tu falou um pouquinho isso lá no início, mas eu estou escutando a Camila agora, não estou no programa, poderia entrar e ingressar imediatamente, assim, no programa, ou tem um período específico? Na realidade, a gente vai estar captando empresas até novembro deste ano, né? Então, nesse nosso convênio, nós devemos até novembro ter todas as empresas que vão participar e se capacitar nesse programa, né? Mas ele não tem nenhum período do mês, não tem nada. A única coisa é,
quais são os pré-requisitos para tu entrar no PayEx? Tu tem que ter vontade, né? Realmente ter dedicação para participar desse projeto. O teu CNPJ tem que estar ativo, né? Então tem que ser uma empresa que está de acordo aí com as regras, com as normas. E o teu produto ou serviço, porque a gente também atende serviços, tem que ser exportável, né? Então o que é? É um produto que esteja não 100% pronto, porque que nem a gente falou, podem ter algumas adaptações que tenham que ser feitas, enfim, mas que seja um produto que possa, sim, ser exportado, né? Então, esses são os 3 pré-requisitos básicos para participar do PayEx hoje. A gente tem um questionário no início, que é uma aplicação de um perfil exportador, que o técnico faz com a empresa, né, para definir se realmente a empresa teria perfil para participar. Né, mas basicamente esses são os 3 pré-requisitos para entrar no programa. Legal, e se eu sou um empresário e trabalho manhã, tarde e noite na minha empresa lá, Camila, pô, será que eu vou ter que, de uma forma geral, assim, me colocar à disposição quantas horas por dia, mais ou menos, talvez, assim, vocês já falaram com os empresários, o pessoal alguma vez já disse... porque uma coisa é quando eu tenho uma empresa grande, assim, né? Então eu posso mandar um funcionário para uma situação, para um outro evento eu posso ir para um terceiro evento eu posso mandar uma terceira pessoa. Mas se a empresa é pequena, assim, né? Hoje, será que eu deveria disponibilizar quanto tempo, assim, de uma rotina, assim, para um programa desses, assim? Tem alguma sugestão, assim, para dizer, assim, para quem está escutando? A carga horária média, que a gente sempre fala de tempo de qualificação, é mais ou menos de 30 a 45 horas no total, tá? Então, isso pode durar aí de 2 a 6 meses. Vai depender muito da empresa. Porque, assim, o técnico, ele vai passar, né, todo o material de apoio, todas as informações que a empresa tem que saber de cada um dos pontos desse plano de trabalho que eu disse que é uma metodologia que vem da Apex Brasil em Brasília, né? Mas, obviamente, todo esse tempo, ele não é somente em reuniões da empresa com o técnico ou em participações dessas capacitações que a gente faz aí de forma coletiva, hoje de forma virtual, né? Mas sim de estudo em casa. Então, por exemplo, a gente faz que nem eu estava comentando contigo, a gente faz esse estudo de mercado, né? Que a gente levanta diversos dados, enfim. Com isso, o técnico vai fazer uma apresentação para a empresa, uma apresentação aí que dura de 40 minutos, 1 hora. Só que assim, a empresa, tu não vai ter a resposta na ponta da língua naquele momento. Tu vai ter que olhar um pouco mais, buscar um pouco mais, ver se realmente aquilo faz sentido para o teu negócio. Qual é o mercado? Poxa, tu me apresenta 6 mercados aqui, eu tenho que decidir agora? Não, né? Então, isso, claro que tem esse tempo também. Então, nesse tempo de 40 horas aí no total, a gente está considerando também o tempo que a empresa vai levar para digerir, né, todo esse conteúdo que o programa leva para ela, né? E para fazer essas adequações que tem que fazer dentro da empresa, são coisas que às vezes a gente passa, né? Porque a gente mostra o caminho. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, a gente mostra o caminho. Mas tem coisas que o técnico não sabe resolver pela empresa e nem deveria, né? Porque a empresa tem que saber o que gostaria de fazer, que forma gostaria de fazer, a gente mostra como pode ser feito, né? Parceiros que possam fazer algumas questões também, por exemplo, a empresa vai ter que fazer uma adequação no site, né, para mudar para outras línguas. A empresa já tem um e-commerce, mas ela quer um e-commerce internacional. Então tem que fazer um contato com o PayPal para ter o pagamento direto. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma venda mandando pelo Exporta Fácil dos Correios, eu vou ver com a UPS, né, com algum outro courier, DHL, FedEx. Então, a gente passa todos esses contatos, mas a gente não pode definir, né, pela empresa o que é preciso ser feito. Então, é por isso que a gente fala, claro que tem o tempo de receber o técnico, de participar das capacitações, mas também tem um tempo muito aí por trás de
efetivamente fazer essas mudanças e essas indicações que a gente vai fazendo ao longo do programa, né? Então, por isso que às vezes pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, vai depender do tempo realmente que a empresa vai ter para se dedicar naquele momento. Legal. A gente está começando a caminhar para o final do nosso evento, né? O tempo vai passando, né? E daí vou te botar numa sinuca agora, vou te fazer umas perguntas aí ruins para te responder, mas vamos ver se a gente consegue ajudar. Se a gente tem algum mega empresário que já está pensando aí. Qual é que são as maiores perguntas dos empresários quando eles chegam para vocês, assim? Qual é que é o maior desafio desse cara? O que eles têm as maiores dúvidas desse pessoal, assim? O que bate lá para vocês, assim? Então, tem muita dúvida de como eu encontro um cliente para o meu produto lá fora. E vocês ajudam a construir isso? Nós ajudamos com caminhos de onde procurar esses clientes, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem muito contato com os próprios setores comerciais das embaixadas. Existem vários sites, né, de busca, como o Invest Export, em que a empresa pode buscar. Ela pode cadastrar a sua empresa no vitrine do exportador, então, que é onde também importadores de fora vão olhar esses produtos, né? Existem várias formas que a gente vai tentando encaminhar a empresa. Outra coisa também é, por exemplo, ela participou do PayEx, então ela já sabe como fazer, o que ela precisa fazer, e ela está pronta, ela quer participar agora de uma ação fora. Ela viu que para a empresa dela ser vista, né? Para a minha empresa ser vista e eu começar a ter contatos, eu vou ter que participar de uma feira, de uma missão internacional, vou ter que fazer alguma ação no exterior. Poxa, mas como? Minha empresa é pequena, eu ainda não tenho, né, recursos para isso. A gente mostra vários projetos, inclusive em parceria com a Apex, né, que fazem esses eventos de promoção comercial. Então, às vezes, tem eventos que a própria Apex Brasil organiza, como missões aqui para a América do Sul, né? Então, são missões com foco em empresas iniciantes e não exportadoras, né? Para conhecer esse ambiente de mercado externo, para conhecer como se comportar nesses eventos, né? O que é preciso fazer. E tem também essas associações, que nem eu tinha mencionado antes, por exemplo, calçadistas, aqui a Bicalçados, que tem um projeto de promoção comercial em que a empresa pode participar e ter um valor mais baixo, né, um valor subsidiado de participação em feiras, expor num stand coletivo, né, então ela não teria que comprar um stand único e fazer toda a parte de comunicação visual, isso ela poderia participar num stand coletivo, então a gente sempre tenta fazer essa indicação. Camila, o empresário que entra no programa, ele é obrigado a exportar? Ou fica assim, eu estou na dúvida se eu vou ir para o mercado ou não, eu estou no momento de crise, de pandemia, minha vida está tumultuada, né? Eu sou empresário, eu tenho que pagar folha, eu tenho que fazer milhares de coisas, né? Se eu te procurar lá, eu como empresário, e entrar no programa, né? Uma coisa é eu ter lá o incentivo, a busca, né? Mas se daqui a pouco eu quiser optar por não exportar, tudo bem, o PayEx é um processo natural, isso das empresas, esse amadurecimento? Essa é uma ótima pergunta, Bassani, porque assim, na realidade, o PayEx é qualificação para exportação. Então, assim, a ideia é que a empresa tenha como objetivo exportar em até 2 anos, tá? Esse é o horizonte que geralmente o PayEx trabalha. Então, assim, um dos pré-requisitos que eu não falei antes é justamente esse, é que a empresa tenha a intenção de exportar em até 2 anos. Pode ser que não ocorra, é claro, porque a gente não tem esse controle total, nem a empresa vai ter esse controle total, né, de exatamente quando que isso vai dar certo, né, mas ela ter essa cultura esse pensamento, essa vontade de fazer a exportação em até 2 anos. Porque a gente sabe,
todo para alguns produtos é ainda mais complicado, né? Eventuais mudanças que tenha que fazer, por exemplo, um produto alimentício que tenha alguma coisa na fórmula que determinado mercado não aceite. Então, para ela fazer toda uma mudança na fórmula do produto, isso vai demorar muito mais, né? Criar um novo produto pode demorar muito mais do que esse tempo, né? Mas assim, a gente sempre trabalha com esse horizonte, exportar em até 2 anos. Legal, tu é uma aluna, né, estudou, se formou em economia, né, e agora economia tem tudo a ver com Comex, né, Comex, economia, logística, administração, tudo escola de gestão e negócios, né, estamos todos unidos, né, tem só uma questão de trilha ali, que no fundo acaba mudando um pouco mais o conteúdo, as competências, mas é a escola de gestão e negócios, né, na verdade, né. Depois de formada, depois de estar no mercado, de olhar todo esse cenário brasileiro hoje, que a gente vivencia, essas crises enormes, esse momento de pandemia, tendo e vivenciando, né, também um programa desses, né, e tendo, às vezes, na frente ali um empresário de pequeno porte, assim, né, o que tu diria, assim, mais como pessoa, né, daqui a pouco provoca, vai, olha, abre, né, tua mente, abre teus horizontes, participa de um programa desses, volta a estudar no sentido de estar num programa desses voltar a estudar, né, a gente acaba se capacitando em uma série de coisas, né, o empresário, ele vai vivenciar capacitações, né, com vocês, né. O que tu diria para essa pessoa, assim, hoje, se um empresário, assim, dissesse hoje, pô, não tenho muito o que fazer, tá complicada a coisa, e aí, né, será que isso não pode ser um ânimo, uma energia para o empresário? Justamente, assim, eu acho que sempre os momentos de crise, eles trazem grandes mudanças, né? A gente vai precisar se adaptar e seremos obrigados mesmo que a gente não queira, a gente vai ter que se adaptar a esse momento. Então, assim, eu acho que esse é um dos programas que abrem os olhos e abrem horizontes para se trabalhar. Então, por exemplo, hoje a gente tem empresas que trabalham somente com e-commerce, por exemplo, e começaram a vender para países como Alemanha, Itália, Estados Unidos, itens de papelaria. Então, assim, são itens que tu não pensaria, né, porque a gente às vezes pensa na exportação assim, não, eu tenho que encher um container, eu vou ter que mandar o container inteiro daqui para a China. Não, minha gente, às vezes tu consegue mandar ali, que nem isso, tem muitas que estão trabalhando no e-commerce mesmo, venderam um par de sapato, venderam algumas folhas de papel diferenciado, venderam um vestido com sustentabilidade então assim a gente vê que ao mesmo tempo que eu falei que a exportação ela não é tão fácil, né, e exige algumas mudanças, ela também te abre um horizonte para assim, poxa, mas eu faço essa venda interna, por que eu não posso vender para o mercado externo, né? Então assim, eu acho que isso é muito legal e só basta querer e realmente investir tempo, porque hoje é isso, é a nossa maior dificuldade, né? Todo mundo está sempre correndo, né? E a gente está sendo muito exigido também neste momento de pandemia por conta disso. Mas assim, se tu for pensar, ao fim é isso, né? É realmente investir um tempo para uma coisa que pode realmente mudar o perfil da tua empresa. Hoje a empresa trabalha somente com o mercado interno, nós temos inclusive empresas MEI que estão participando do projeto e que já estão com exportação engatilhada. Então, poxa, dá para fazer, sabe? Não é preciso tu ser uma grande empresa, pensar em grandes volumes para começar a exportação. Dá para começar pequeno. Muito legal. Camila, qual é que é o teu e-mail aí, se alguém quer te mandar agora um e-mail para ti, vamos deixar que tal aí tu falar, deixar para nós o teu e-mail
e Sim. te agradeço também, né? E aí, qual é que é teu e-mail? Se eu quero mandar agora um e-mail para ti, Agora. qual É camilafo@unicinos.br. Então, pessoal, camilafo@unicinos.br. E aí chega, pede para participar do PX, a gente vai ter maior prazer aí em atender as empresas, também os alunos que tiverem dúvidas, que ficarem alguma dúvida sobre o projeto, né? Fico aí à disposição. Legal, então. A gente faz um agradecimento total aí para a Camila. Eu não teria essa nossa conversa, né, se não fosse a disponibilidade do tempo dela. O Conecta Mais faz um agradecimento a todos que participaram aí, anotaram certamente o e-mail da Camila aí, e se alguém quiser entrar em contato comigo pelo curso ali de Comércio Exterior, o meu e-mail é R de Rafael, V de Vescovi, rvbassani@unicinos.br. Agradecemos a todos aí, muito obrigado, boa noite, bom evento aí, né, dentro dessas ofertas, né, que o Conecta Mais aí está disponibilizando para toda a sociedade aí. Obrigado, Camila. Eu e tu vamos ficar, a gente fecha aqui, né, depois. Uma boa noite aí para quem está nos ouvindo aí. Tchau, tchau. Tchau.